Olá, meus queridos, vamos começar mais uma semana de aulas remotas. Nós estamos estudando matrizes, especificamente operações com matrizes. Então, nós já vimos igualdade de matrizes, já vimos adição de matrizes, subtração de matrizes e multiplicação de matrizes por um número real. Nesta semana, nós iremos estudar multiplicação de matrizes. Aí você vai dizer, professor, é muito fácil multiplicar matrizes, é só fazer igual a gente fazia. Eu tenho duas matrizes, multiplico os elementos correspondentes, pronto. Né? Então, por quê? Porque na igualdade de matriz, basta eu igualar os elementos correspondentes. Na adição de matriz, basta eu adicionar os elementos correspondentes. Na subtração de matriz, basta eu subtrair os elementos correspondentes. Bom, na multiplicação, ela é um pouquinho diferente, né? Então, outra coisa, quando é que eu podia fazer a operação de igualdade, de adição e subtração? Sempre que as matrizes fossem de mesma ordem. Bom, na multiplicação de matrizes, ela é um pouquinho diferente, né? Ela não segue esse padrão. Né? Então, dado duas matrizes, eu tenho a matriz A e J, A, que é os elementos A e J, eu tenho M linhas e N colunas. A matriz B, eu tenho os elementos da matriz B, e esses elementos estão dispostos em N colunas, N linhas e P colunas. Então, a multiplicação do produto de A vezes B indica A vezes B, que é o C, ele vai ser dado por quem? Por M linhas e P colunas. Né? Então, você vai fazer, como é que você vai pegar e multiplicar as matrizes? Você vai pegar os elementos da linha da primeira matriz e vai multiplicar pelos elementos da coluna da segunda matriz. Então, na multiplicação de matriz, é linha da primeira por a coluna da segunda. Então, como é que vai funcionar? Você vai pegar o primeiro elemento da primeira linha e vai multiplicar com o primeiro elemento da primeira coluna. O segundo elemento da primeira linha com o segundo elemento da coluna. O segundo elemento da linha, o terceiro elemento da linha pelo terceiro elemento da coluna e assim sucessivamente. Então você vai multiplicar elemento da linha por elemento da coluna e vai somar todos esses resultados. Então, acompanhe o procedimento. Né? O procedimento é, tomamos ordenadamente N elementos da linha I. Então, os elementos da linha I vai ser o elemento da linha I, coluna 1, linha I, coluna 2, linha I, coluna 3 e assim sucessivamente. E aí na segunda, né, na segunda matriz, você vai pegar todos os elementos da N colunas, de K colunas. Então, vai ser o primeiro elemento da K coluna, o segundo elemento de K coluna, o terceiro elemento de K coluna e assim sucessivamente. E aí você vai multiplicar o primeiro elemento da linha pelo primeiro elemento da coluna, o primeiro elemento da linha pelo primeiro elemento da coluna e assim sucessivamente. Né? Então, depois você vai somar os produtos, ok? Então, assim, o elemento da linha da matriz que foi multiplicada vai ser AI vezes AI1 vezes 1B1K, AI2 vezes 2B2K, AI3 vezes B3K e assim sucessivamente. Professor, isso aí ficou feio demais, então vamos lá, eu vou simplificar. Na verdade foi o que eu disse. A definição garante a existência do produto de matrizes, né? Então, nem sempre as matrizes vão ser multiplicáveis. Quando é que as matrizes vão ser multiplicáveis? Sempre que o número de colunas de A, ou seja, o número de colunas da primeira, seja igual ao número de linhas da segunda. Então, lembre disso. Quando é que duas matrizes podem ser multiplicadas? As matrizes só podem ser multiplicadas se o número de coluna da primeira matriz for igual ao número de linhas da segunda matriz. Então, a matriz C, que é o produto, que vai ser A vezes B, é uma matriz cujo. E a nova matriz, a matriz que você vai multiplicar, vai ser dada por quem? Vai ser dada por
o número de linhas da primeira por o número de colunas da segunda. Veja como é que vai ser o esquema. Então, observe, eu tenho a matriz A, que ela tem o quê? Ela tem M linhas e N colunas. A matriz B vai ter quem? N linhas e P colunas. Observe que a matriz A e a matriz B, elas podem ser multiplicadas. Por que que elas podem ser multiplicadas? Porque o número de colunas da primeira é N, o número de linhas da segunda é N. Então, o número de colunas da primeira é igual ao número de linhas da segunda. Elas podem ser multiplicadas. E a nova matriz vai ser dada por quem? A nova matriz vai ser o número de linhas da primeira juntando com o número de colunas da segunda. Então, a matriz C, que é a matriz produto, vai ter quantas linhas? Vai ter M linhas, porque é exatamente o número de linhas da primeira, e vai ter P colunas, que é exatamente o número de colunas da segunda. Então, lembre, duas matrizes só podem ser multiplicadas se o número de o número de colunas da primeira foi igual ao número de linhas da segunda, e essa matriz vai ter o quê? A matriz produto vai ter o número de linhas da primeira com o número de colunas da segunda. Bom, basicamente é isso. E agora a gente vai utilizar a ferramenta para que possa fazer os cálculos. E aí, antes de a gente fazer os cálculos, eu vou inserir uma nova matriz, que é a matriz identidade. Então, a matriz identidade ela é uma matriz quadrada. Então, obrigatoriamente, a matriz identidade é uma matriz quadrada. E a matriz identidade ela é uma matriz onde todos os elementos da diagonal principal é 1 e o restante dos elementos são todas iguais a 0. Então, ela é identificada, por exemplo, I2. Então, a matriz quadrada que tem duas linhas e duas colunas. É dado por quem? 1, 0, 0, 1. Observe, a diagonal principal é 1 e o restante dos elementos é igual a 0. E 3, quem é I3? É uma matriz quadrada que tem 3 linhas e 3 colunas, onde os elementos da diagonal principal é 1 e todos os restos, todos os outros elementos é 0. Então, vai ser 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Então, essa é a matriz identidade de ordem 3. É a matriz IN. Então, todos os elementos da diagonal principal é 1 e o restante todas é igual a 0. Professor, o que é que tem interessante na matriz identidade? A matriz identidade ela é o elemento neutro das matrizes. Ou seja, sempre que eu multiplicar a matriz identidade por a matriz, eu vou encontrar a matriz. Ou seja, ela é como se fosse o 1 da multiplicação. Lembra que toda vez que eu multiplico um número por 1, eu vou encontrar o mesmo número na matriz. A matriz que é elemento neutro é a matriz identidade. Toda vez que eu multiplico a matriz, tem que ser quadrada, tá? A matriz quadrada pela sua identidade, eu vou encontrar a mesma matriz. Ok? Então, vamos aos exercícios. Então, eu quero que você determine os produtos caso exista. Então, eu dei duas matrizes, multiplicação de duas matrizes. E se existir esses produtos, você multiplica. Se não existir, você não multiplica. Professor, e quando é que existe? Só vai existir produto se o número de colunas da primeira for igual ao número de linhas da segunda. Então, a letra A, eu tenho as duas matrizes. Então, antes de multiplicar, não vou sair doido multiplicando, eu tenho que fazer o quê? Tenho que saber se essas duas matrizes são multiplicáveis. Então, observe. A matriz A, que eu vou chamar a primeira, que é a matriz A, tem 4 linhas e 2 colunas. A matriz B tem o quê? Que a segunda tem 2 linhas e 2 colunas. Então, observe que o número de colunas da primeira é 2, o número de linhas da segunda é 2. Então, como o número de colunas é igual ao número de linhas, elas são multiplicáveis. E a matriz C ela vai ter o quê? Ela vai ser uma matriz 4 por 2, ou seja, ela vai ter 4 linhas, porque é a quantidade de linhas da primeira, por 2 colunas, que é a quantidade de colunas da segunda. Bom, agora que eu sei que elas são multiplicáveis, como é que a gente multiplica? Eu vou pegar linha por coluna. Então, vai ser quem? O elemento da linha 1, coluna 1, vai ser a multiplicação da primeira linha por a primeira coluna. Então, você vai pegar a primeira linha e vai pegar a primeira coluna e vai multiplicar. Primeiro elemento com primeiro elemento, segundo elemento com segundo elemento. Então, vai ser menos 5, que é o primeiro elemento, multiplica
primeiro elemento da linha, multiplica por 3, que é o primeiro elemento da coluna. Então, vai ser menos 5 vezes 3, mais 0 vezes 1, porque é o segundo elemento da linha pelo segundo elemento da coluna. E aí você vai fazer sucessivamente, linha por coluna, né? Então, agora, primeira linha por primeira coluna já foi, você vai primeira linha por segunda coluna, menos 5 vezes menos 2, vezes 0, mais 0 vezes menos 2. Multiplicou a linha por todas as colunas, agora você passa para a segunda linha. Então, a segunda linha por primeira coluna, segunda linha por primeira coluna, segunda linha por segunda coluna. Então, vai ser segunda linha por primeira coluna. Então, vai ser menos 1 vezes 3. Né? Primeiro elemento com primeiro elemento, segundo elemento com segundo elemento. Menos 1 vezes 3, mais 3 vezes 1. Segunda linha por segunda coluna. Menos 1 vezes menos 2, 3 vezes 5. Agora, multipliquei a linha por todas as colunas, vou passo para a terceira. Então, a terceira linha por a primeira coluna, terceira linha por a segunda coluna. Então, 1 vezes 3, mais 1 vezes 1. Agora, terceira linha por a segunda coluna. 1 vezes menos 2, mais 1 vezes 5. Multipliquei. Agora, quarta linha por primeira coluna. 2 vezes 1, mais 2 vezes 3, mais 2 vezes 1. Agora, segunda linha por segunda coluna. 2 vezes menos 2, mais 2 vezes 5. Bom, aí depois de fazer isso, é só multiplicar. Né? Então, vai ser menos 5 vezes 3, 15, mais 1 vezes 0, 0. Menos 5 vezes menos 2, 10, mais 0 vezes 5, 0. Menos 1 vezes 3, menos 3, mais 3 vezes 1 é 3. Menos 1 vezes menos 2 vai ser 2, mais 3 vezes 5, 15. 1 vezes 3, 3, mais 1 vezes 1 é 1. 1 vezes menos 2 vai dar menos 2, mais 1 vezes 5 é 5. 3 vezes 2, 6, mais 2 vezes 1 é 2. 2 vezes menos 2 vai dar menos 4, mais 2 vezes 5 vai dar 10. E aí agora é só somar. Então, menos 15 mais 0 vai dar menos 15. 10 mais 0, 10. Menos 3 mais 3, 0. 2 mais 15, 17. 3 mais 1, 4. Menos 2 mais 5, 3. 6 mais 2, 8. Menos 4 mais 10 vai dar 6. Bom, e com isso nós finalizamos a multiplicação da letra A. A letra B eu tenho quem? Eu tenho essas duas matrizes e quero que você multiplique. Então, primeiro a gente vai saber se elas são multiplicáveis. Então, a primeira ela tem o quê? 2 linhas e 2 colunas. A segunda ela tem o quê? 3 linhas e 2 colunas. Bom, observe. O número de colunas da primeira, 2. O número de linhas da segunda, 3. Então, o número de colunas da primeira é diferente do número de linhas da segunda. Então, obviamente, essas duas matrizes elas não podem ser multiplicadas. Por quê? Porque o número de colunas da primeira é diferente do número de linhas da segunda. Então, portanto, não existe produto entre essas duas matrizes. Então, vamos para a segunda. Eu dei essas três matrizes e peço que você faça essas multiplicações, caso exista. Então, vamos lá. Primeiro, A vezes B. Então, primeiro a gente vai saber se elas são multiplicáveis. Então, A vai ser quem? Tem 3 linhas e 2 colunas. B vai ser quem? 2 linhas e 2 colunas. Então, o número de colunas da primeira é 2. O número de linhas da segunda é 2 também. Então, são iguais. E a matriz ela vai ter o quê? Ela vai ter número de linhas da primeira, 3, pelo número de colunas da segunda, que é 2. Então, vamos multiplicar. As matrizes são multiplicáveis, vamos multiplicar. Então, a primeira matriz é 1, 3, 2, 0, menos 1, 4. A segunda matriz, 2, 1, 3, 1. Então, linha por coluna. Então, primeira linha por a primeira coluna, primeira linha por a segunda coluna. Você passa para a segunda linha e assim sucessivamente. Então, vai ser primeira linha por primeira coluna, 1 vezes 2, mais 3 vezes 3. Primeira linha por segunda coluna, 1 vezes 1, mais 3 vezes 1. Agora passa para a segunda linha. Segunda linha por primeira coluna, 2 vezes 2, mais 0 vezes 3. Segunda linha, segunda coluna, 2 vezes 1, mais 0 vezes 1. Terceira linha por primeira coluna, menos 1 vezes 2, 4 vezes 3. E terceira linha por segunda coluna, menos 1 vezes 1, mais 4 vezes 1. Aí agora é só multiplicar. 2 vezes 1, 2. 3 vezes 3, 9.
1 vezes 1, 1. 3 vezes 1, 3. 2 vezes 2, 4. 0 vezes 3, 0. 2 vezes 1, 2. Mais 0 vezes 1 vai dar 0. 2 vezes menos 1, menos 2. Mais 4 vezes 3, 12. Menos 1 vezes 1 vai dar menos 1. Mais 4 vezes 1, 4. Então, 9 mais 2, 11. 1 mais 3, 4. 4 mais 0, 4. 2 mais 0, 2. Menos 2 mais 12 é 10. Menos 1 mais 4, 3. Bom, e com isso nós finalizamos a letra A. Na letra B, quero saber se existe a multiplicação entre B vezes A. Então, primeiro vamos ver se eles são multiplicáveis. Então, B é quanto? 2 por 2. A é quanto? 3 por 2. Então, observe que o número de colunas da primeira é 3, o número de linhas da segunda é 2. O número de colunas da primeira é 2, o número de linhas da segunda é 3. Então, o número de colunas da primeira é diferente do número de linhas da segunda. Então, quer dizer que essas duas matrizes elas não podem ser multiplicáveis. Então, não existe produto entre elas. E observe que a multiplicação de matriz não é comutativa. Professor, o que é comutativa? É quando eu inverto a ordem, dá o mesmo resultado. A multiplicação de números ela é comutativa. Então, tanto faz eu fazer 3 vezes 1 como 1 vezes 3 vai dar 3. Mas a multiplicação de matriz ela não é comutativa. Professor, e existe matrizes que elas são comutativas? Existe. Só que ela é exceção, ela não é regra. A regra é que elas não sejam comutativas. Mas existe matriz comutativa. Dizendo novamente que quando as matrizes são comutativas é porque é uma exceção e não uma regra. Vamos lá, letra C. Então, a transposta de B vezes C. Então, a transposta de B, então, se a original tem duas linhas e duas colunas, então a transposta também vai ter duas linhas e duas colunas. Linha vira coluna, coluna vira linha, como são iguais, ela vai continuar com a mesma ordem. E C é 2 por 1. Então, observe, número de colunas da primeira, 2. O número de linhas da primeira, 2. Então, elas são multiplicáveis e a nova matriz vai ter o quê? Vai ter duas linhas, que é o número de linha da primeira, por uma coluna, que é o número de colunas da segunda. Então, multiplicando, eu tenho a matriz, a transposta de B é 2, 3, 1, 1, e C é 4 e menos 1. Então, primeira linha por primeira coluna, segunda linha por primeira coluna. E aí acaba a multiplicação. Então, vai ser primeira linha por primeira coluna, 2 vezes 4, mais 3 vezes menos 1. Segunda linha por primeira coluna, 1 vezes 4, mais 1 vezes menos 1. Então, multiplicando vai ser 2 vezes 4, 8, mais com menos vai dar menos, 3 vezes menos 1 vai dar menos 3. 1 vezes 4, 4, mais 1 vezes menos 1 vai dar menos 1. Então, vai ser 8 menos 3, 5. 4 menos 1, 3. Então, a multiplicação a matriz deu 5 e 3. Letra C, ele quer B vezes a transposta de A. Então, vai ser quem? Vamos ver primeiro se elas são multiplicáveis. Então, quem é a matriz B? A matriz B ela tem duas linhas e duas colunas. A matriz A, ela tem o quê? Ela tem 3 linhas e 2 colunas. Isso quer dizer que a transposta de a linha vai virar coluna e a coluna vai virar linha. Então, ela tem 3 linhas, ela vai ter 3 colunas, e a matriz A tem 2 colunas, então a transposta vai ter 2 linhas. Então, a transposta de A vai ter 2 linhas e 3 colunas. Agora sim, observe, B tem número de colunas 2, e a transposta de A, o número de linhas é 2. Então, eu posso multiplicar. Vai ter 2 linhas e 3 colunas. Vamos multiplicar as matrizes, já que elas são multiplicáveis. Então, vai ser primeira linha por primeira coluna, por segunda coluna, por terceira coluna. E segunda linha por primeira coluna, segunda coluna, terceira coluna. Ok? Então, vamos lá. Linha por coluna. Primeira linha por primeira coluna, 2 vezes 1, mais 1 vezes 3. Primeira linha por segunda coluna, 2 vezes 2, mais 1 vezes 0. Primeira linha por terceira coluna, 2 vezes menos 1, mais 1 vezes 4.
Agora, segunda linha por primeira coluna, 3 vezes 1 mais 1 vezes 3. Segunda linha por segunda coluna, 3 vezes 2 mais 1 vezes 0. Segunda linha por terceira coluna, 3 vezes menos 1 mais 1 vezes 4. Fazendo o produto, eu tenho 2 vezes 1, 2, mais 1 vezes 3, 3. 2 vezes 2, 4, mais 1 vezes 0 vai dar 0. 2 vezes menos 1, menos 2, mais 4 vezes 1 vai ser 4. 3 vezes 1 vai ser 3, mais 1 vezes 3 vai dar 3. 3 vezes 2 vai dar 6, mais 1 vezes 0 vai dar 0. 3 vezes menos 1 vai dar menos 3, mais 4, 1 vezes 4 vai dar 4. Fazendo a soma, eu tenho 3 mais 2, 5. 4 mais 0, 4. Menos 2 mais 4, 2. 3 mais 3, 6. 6 mais 0, 6. Menos 3 mais 4 vai dar 1. E com isso nós finalizamos a aula, a primeira aula. Já já nós voltamos com a segunda aula. Até mais.